Diagnosticar o autismo de forma precoce é essencial para permitir intervenções que podem melhorar significativamente a qualidade de vida da criança. O diagnóstico precoce do autismo, oficialmente conhecido como transtorno do espectro autista, TEA, pode ser desafiador, mas existem vários sinais e etapas envolvidas na avaliação. Aqui estão algumas orientações gerais sobre como proceder. 1. Observação dos pais cuidadores. Os pais ou cuidadores são frequentemente os primeiros a notar sinais atípicos no desenvolvimento da criança. Alguns sinais podem incluir falta de contato visual, atrasos na fala e na comunicação, comportamentos repetitivos ou estereotipados, pouco ou nenhum interesse em se socializar com outras crianças. 2. Check-ups regulares de desenvolvimento. Durante as consultas de rotina, os pediatras podem aplicar questionários padronizados aos pais para avaliar o desenvolvimento da criança. Alguns exemplos incluem o MCHAT, checklist modificado para autismo em crianças pequenas, aplicado entre 18 e 24 meses de idade. 3. Encaminhamento para especialistas. Se houver preocupações significativas sobre o desenvolvimento da criança, o pediatra pode encaminhá-la a especialistas em desenvolvimento infantil, psicólogos ou psiquiatras infantis, especializados em avaliar o TEA. 4. Avaliação abrangente. Uma equipe multidisciplinar, que pode incluir neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, realizará uma avaliação abrangente. Isso envolve a avaliação do desenvolvimento e das habilidades cognitivas, análise de comportamentos, entrevistas com os pais, observação da criança. 5. Instrumentos específicos de avaliação. Existem vários instrumentos de avaliação usados especificamente para diagnosticar o TEA, como ADOS, escalas de observação do diagnóstico de autismo. ADIM-R, entrevista diagnóstica para autismo, revisada. Essas ferramentas ajudam os profissionais a identificar os comportamentos associados ao TEA e diferenciá-los de outros transtornos de desenvolvimento. Importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é crucial porque permite o início imediato de intervenções adaptadas às necessidades da criança, o que pode incluir terapia comportamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional e, em alguns casos, medicação para gerenciar sintomas associados. É vital lembrar que cada criança é única, e os sinais de autismo podem variar amplamente. Além disso, o diagnóstico de TEA é feito com base em observações comportamentais e não em um teste específico. Se houver preocupações sobre o desenvolvimento de uma criança, é essencial procurar avaliação de profissionais qualificados o mais cedo possível. O diagnóstico de autismo pode ser realizado com confiabilidade a partir dos 2 anos de idade. Há evidências consideráveis indicando que profissionais treinados podem fazer diagnósticos precisos de transtornos do espectro autista, TEA, nessa idade, ou mesmo antes, com alto grau de confiabilidade. Um estudo fundamental nesse campo é o de Lord et al., 2006, que examinou a estabilidade do diagnóstico de TEA em crianças diagnosticadas aos 2 anos e reavaliadas aos 4 anos. Este estudo encontrou que o diagnóstico era estável para a grande maioria das crianças, sugerindo que um diagnóstico precoce pode ser tanto confiável quanto estável. Outro estudo importante é o de Ozonoff et al., 2015, que focou em irmãos mais novos de crianças já diagnosticadas com TEA, mostrando que é possível identificar sinais precoces de autismo em bebês com apenas 6 meses de idade. Contudo, é importante notar que sinais precoces não necessariamente levam a um diagnóstico firme nessa idade, mas podem indicar a necessidade de monitoramento contínuo e intervenções precoces. A intervenção precoce é crucial, pois evidências sugerem que pode levar a melhores resultados a longo prazo para crianças com TEA. Portanto, mesmo que o diagnóstico firme geralmente seja feito a partir dos 2 anos de idade, é fundamental estar atento para os sinais precoces de autismo e buscar uma avaliação profissional se houver preocupações. Referências: Lord, C. et al., 2006. Autism from 2 to 9 years of age. Archives of General Psychiatry, 63, 6, 694, 701. Ozonoff, S., et al., 2015. Recurrence Risk for Autism Spectrum Disorders,
a Baby Siblings Research Consortium Study. Pediatrics, 128, 3, e 488 e 495. Estas referências são indicativas e representam estudos significativos na compreensão do diagnóstico precoce de autismo. O diagnóstico de autismo antes dos 2 anos de idade, embora desafiador, é possível e pode ser extremamente benéfico para o desenvolvimento da criança. Quando um diagnóstico precoce é realizado, é importante acompanhar o desenvolvimento da criança e ajustar as intervenções conforme necessário. Embora não exista um protocolo universal para a reavaliação do diagnóstico de autismo, algumas diretrizes podem ser seguidas. 1. Acompanhamento contínuo. Após um diagnóstico precoce, crianças com autismo devem ser acompanhadas regularmente por profissionais de saúde especializados em desenvolvimento infantil. Esses acompanhamentos ajudam a monitorar o progresso da criança e ajustar os planos de tratamento conforme necessário. 2. Reavaliações programadas. Algumas clínicas e especialistas recomendam reavaliações formais em intervalos específicos, como a cada 6 a 12 meses, especialmente nos primeiros anos após o diagnóstico. Essas reavaliações podem incluir uma combinação de observações clínicas, entrevistas com os pais e aplicação de ferramentas de avaliação padronizadas. 3. Foco no progresso individual. Os testes de revisão do diagnóstico devem levar em consideração o progresso individual da criança. Mudanças significativas no desenvolvimento, na comunicação ou no comportamento podem indicar a necessidade de uma reavaliação mais detalhada. 4. Adaptação às transições. É especialmente crítico reavaliar o diagnóstico antes das grandes transições, como o ingresso na pré-escola ou na escola primária. Essas avaliações podem ajudar a garantir que as necessidades educacionais e sociais da criança sejam atendidas adequadamente. 5. Intervenção baseada em evidências. Independentemente do momento da revisão do diagnóstico, é crucial que a intervenção continue sendo focada em práticas baseadas em evidências, ajustadas às necessidades em mudança da criança. É importante destacar que a reavaliação do diagnóstico não significa necessariamente que o diagnóstico inicial estava errado. Autismo é um espectro, e crianças no espectro do autismo podem apresentar uma vasta gama de habilidades e desafios que mudam com o tempo. Reavaliações ajudam a garantir que o diagnóstico e as intervenções permaneçam relevantes e eficazes para as necessidades em evolução da criança. No diagnóstico do autismo, os testes genéticos são utilizados para identificar possíveis causas genéticas subjacentes ao transtorno, embora não sejam usados isoladamente para diagnosticar o autismo em si. Entre os testes genéticos mais comuns estão 1. Cariótipo. Este teste analisa a estrutura dos cromossomos da pessoa para identificar quaisquer anormalidades numéricas ou estruturais. É um teste mais amplo e pode detectar grandes rearranjos cromossômicos. 2. Análise de microarray de DNA, ou CGH-array. Este teste é mais detalhado que o cariótipo e pode identificar ganhos ou perdas de pequenos segmentos de DNA em todo o genoma. É particularmente útil para detectar síndromes genéticas específicas que têm sido associadas ao autismo. 3. Sequenciamento do isoma. Este teste sequencia o isoma, que é a parte do genoma humano composta por exons, as regiões dos genes que codificam proteínas. Pode identificar variações genéticas específicas que são conhecidas por estar associadas a distúrbios neurodesenvolvimentais, incluindo o autismo. 4. Sequenciamento do genoma completo. Embora ainda não seja tão amplamente utilizado na prática clínica devido ao seu custo e complexidade, o sequenciamento do genoma completo oferece a análise mais abrangente, cobrindo tanto exons quanto regiões não codificantes do genoma. Pode revelar variantes genéticas não detectadas por outros testes. Esses testes genéticos são indicados principalmente em casos de autismo com características clínicas específicas ou quando há uma história familiar de condições genéticas. A interpretação desses testes exige a expertise de especialistas em genética, como médicos geneticistas ou conselheiros genéticos, e os resultados podem ajudar a orientar as decisões de tratamento e suporte, além de fornecer informações valiosas sobre o prognóstico e risco de recorrência na família.